vídeo de hoje você vai aprender os motivos pelo qual a cotação do dólar dispara. Por que que o dólar começa a aumentar absurdamente em determinados momentos? Como você pode fazer para se precaver disso? Quais os benefícios? E futuramente eu vou falar os malefícios do dólar alto para a economia brasileira. Fique até o final e não perca nenhum detalhe. Bora lá? Inicialmente é muito simples a gente entender por que que o dólar aumenta de valor. Se a gente precisa de dólar, a gente vai buscar dólar no mercado. Então, quem tem dólar vai vender pelo preço do mercado. Se ninguém está vendendo dólar, eu vendo o dólar mais caro. É como se fosse o morango na época que você está na intersafra. O morango, chega uma época, na época de safra, tem muita gente vendendo morango. O morango fica baratinho. Você compra várias bandejas por, sei lá, 2 bandejas por R$ 10. Só que quando a gente vai saindo da época de safra e a gente vai ter menos oferta de morango, automaticamente você vai ver o preço do morango aumentando absurdamente. Isso acontece também com dólar. Quando a gente precisa comprar dólar e ninguém quer vender, quem vende, vende por um preço muito caro. Isso acontece ao contrário também. Quando você tem muita gente querendo vender dólar, o dólar ele fica mais barato. Quando que a gente tem uma redução na cotação do dólar? Quando a gente tem um superávit na balança comercial. Quer dizer, a gente vende muito mais para fora do que compra. Então eu fui lá e vendi 1.000 sacas de soja para a China ou para os Estados Unidos. Eles vão pagar em dólar. Então eu vou ter lá, sei lá, 1 milhão de dólares. O que eu preciso fazer? Eu não consigo pagar e nem posso pagar os meus funcionários com dólar. Eu recebo esse 1 milhão de dólares, eu transformo esse 1 milhão de dólares em reais para poder pagar os meus funcionários, pagar os impostos, entre outras coisas. Nessa conversão, a gente vai precisar buscar no mercado um monte de dólar. Então a cotação do dólar, ela vai se reduzindo. Por quê? Eu vou estar vendendo ao preço que as pessoas querem comprar. Eu preciso vender. Eu preciso que esse dólar seja transformado em real para mim utilizar ele no meu dia a dia. Eu não posso utilizar o dólar. Então, quando a gente vende muito para fora, muito dólar entra. E esse dólar precisa ser transformado em real. Para ser transformado em real, a gente vai tendo a redução progressiva da cotação do dólar. Outro caso é quando a gente tem investidores estrangeiros. Os investidores estrangeiros, eles não podem comprar ações da Vale, ações da Petro, ações da Klabin, fundos imobiliários ou qualquer coisa que seja com dólares. Eles precisam comprar em real. Então, automaticamente, eles transformam os dólares dele em real para fazer a aplicação na bolsa. Então, toda vez que a gente tem investimento estrangeiro no Brasil, a gente tem uma redução da cotação do dólar. Um terceiro exemplo que a gente está vendo agora há pouco tempo é leilão de dólar. O que acontece? O Banco Central, ele quer fazer a manutenção do preço do dólar. O dólar está subindo muito. Então, ele pega nossas reservas internacionais e começa a vender, jogar em mercado. Então, se eu posso comprar um dólar a R$ 6 ou um a 6,10, eu vou comprar o mais barato. Então, automaticamente, o preço vai diminuindo. Agora, quando acontece o aumento da cotação do dólar? Quando o dólar vai se valorizando perante ao real? É quando a gente precisa comprar dólar para sair do mercado nacional. Para sair do mercado brasileiro, eu preciso comprar dólar. Então, isso acontece quando a gente compra mais do que vende. Então, se eu estiver comprando muitos insumos, tecnologia, produtos da China, a gente vai estar necessariamente comprando dólar. E se a gente está comprando dólar, se ele está em escassez, se tem pouco para vender, as pessoas vendem esse dólar muito mais alto. Se você faz a compra em qualquer site estrangeiro, você vai ver que até pode ser que o preço esteja convertido para você, mas você vai estar comprando em dólar com a cotação do dia. Então, quando você paga no dólar do dia, porque o dinheiro ele vai sair daqui, vai ser convertido em dólar e pagar a pessoa pela qual está fornecendo esse serviço, esse produto para você. Então, toda vez que a gente compra mais do exterior do que vende, a gente tem um aumento da cotação do dólar. Ao contrário do que a gente tem a redução, quando os investidores estão fugindo do Brasil, quer dizer, os investidores estão saindo do Brasil para levar o dinheiro deles para o país de origem, eles automaticamente precisam fazer a conversão do dólar. E aí, automaticamente, eles vão comprar o dólar ao preço que quiser, porque eles precisam fazer essa transferência. Então, nesse caso, a gente tem um aumento de dólar por causa da saída de dinheiro do Brasil. É o que a gente tem visto há pouco tempo. Há pouco tempo, a questão de mais de um ano, mais ou menos, a gente tem fuga dos investidores estrangeiros. Então, quando você tem fuga dos investidores estrangeiros, automaticamente você tem um aumento
na cotação do dólar. Acontece também que a gente tem empobrecimento, a gente tem um subdesenvolvimento da nossa indústria. Então a gente está vendendo mais commodity do que produto pronto. Então, às vezes, você tem empresas, a gente tem aqui a Vale que vende o minério é na China convertido em aço e volta para o Brasil para ser utilizado na indústria brasileira. A gente manda a commodity para lá, a gente manda o minério para lá e traz o ferro. A indústria, em vez de estar fazendo o ferro aqui, a gente tem essa transferência de dinheiro que tem que sair e voltar. A compra de dólares também aumenta a cotação. Quais os motivos que fazem com que os investidores fujam do Brasil? O primeiro e o mais simples acontece que no final do ano, normalmente as pessoas elas precisam captar esses dinheiros para distribuir entre os funcionários, entre outras coisas, ou fazer novos investimentos. Então, as empresas multinacionais, normalmente, quando chegam em algumas épocas do ano, eles captam esse dinheiro das multinacionais que estão no Brasil para utilizar esse dinheiro nas sedes, nas matrizes. Numa certa data do ano, o dinheiro sai do Brasil e vai para as matrizes. Para isso, a gente precisa fazer a conversão de dólar. Mesmo que seja em euro, ele converte em dólar e depois converte em euro para as empresas que são da União Europeia. Nessa época, o que acontece? A gente tem um aumento na cotação do dólar. Outro caso é que está acontecendo agora. A gente teve alguns eventos que fizeram com que os investidores olhassem o mercado nacional, o mercado brasileiro, como um mercado, primeiro, não muito seguro e não muito rentável. Na maioria das vezes, não muito seguro, o que fez com que muitos desses investidores retirassem esse dinheiro para economias mais seguras. Em quais economias a gente está falando? Principalmente os Estados Unidos. Com a eleição do Trump, o Trump ele é muito mais a favor do desenvolvimento dos Estados Unidos a qualquer preço. Então, provavelmente, ele vai favorecer o crescimento americano. Então, provavelmente, a gente vai ver a Bolsa Americana aumentando ainda mais. Outro caso que aconteceu também em meados de outubro foi o aumento da taxa de juros no Japão. O dinheiro japonês está saindo aqui e voltando para o Japão. É mais negócio você garantir uma taxa de juros, no caso americana, de 4 a 5% de ganho real em dólar, do que 12,25 ou 13 que seja no Brasil com esse risco absurdo. E qual que é esse risco? A gente está vendo um risco fiscal. O mercado nada mais é do que as empresas que querem financiar o governo. E aí você acha que são só os industriários, os investidores, empresários? Não. Tá aí fundos de pensão, previdência, fundos de investimento que você coloca seu dinheiro e o próprio FGTS. Muitas empresas também elas fazem a previsão de custo na caso da demissão de funcionários. E aí eles vão pegar esses fundos e eles vão aplicar em alguns tipos de investimento, os investimentos mais seguros. Nesse caso, a gente tem aí os tesouros, né, o tesouro direto. Só que acontece o seguinte, quanto mais a gente tem uma insegurança fiscal, mais as pessoas têm medo de botar o dinheiro nesses empreendimentos, nesses investimentos. E aí, por isso, eles cobram taxas cada vez mais altas. A gente tem visto circuit breakers, inclusive no tesouro. Isso acontece porque os institucionais, não nós do varejo, que estamos querendo comprar a preço mais alto. A gente tem o leilão de títulos públicos. Esses títulos públicos nada mais são do que você emprestando dinheiro para o governo e o governo vai te pagar um retorno. Só que como o governo ele está aumentando cada vez mais o gasto, ele, em vez de estar controlando seus gastos, ele está aumentando cada vez mais o gasto. Vai chegar uma hora que ele não vai ter como pagar essa grana. E as pessoas estão com medo disso. E por que as pessoas não estão confiando no governo? Imagina que você tem aquele seu tio, e é um tio que ele ganha bem, mas ele gasta tudo que ganha. Isso acontece muito no Brasil, tá? Então vamos supor, você tem um tio lá que ele gasta 12 mil reais por mês e ele ganha 10 mil reais. E aí ele fala pra você, pô, empresta um dinheirinho aí, eu te pago 5% ao mês. Putz, negócio da China. Você não vai emprestar o dinheiro pra ele, você empresta. E aí ele vem te pagando. Ele tá gastando 12 mil, ganha 10, mas ele tá sempre conseguindo pagar você. A taxa de juros que ele combinou com você. De repente, o que acontece? O seu tio vem e pede 3 mil pra você. Só que acontece o seguinte, ele pede 3 mil porque ele comprou um carro novo. Você sabe que vai chegar uma hora que seu tio não vai conseguir pagar esse dinheiro. E é isso que está acontecendo com o governo. O governo, muita gente está tirando o dinheiro do país porque está achando que a gente vai entrar numa bola absurda, numa bola de neve absurda da inflação.
Então, muita gente está tirando dinheiro, muita gente está começando a achar muito arriscado o Brasil e saindo fora. E a gente tem países como os Estados Unidos que estão em pleno crescimento. A pessoa prefere emprestar para um banco e ele tem certeza que vai pagar 1% do que o tio que gasta muito e que está pagando 2, 3, 5%. É como se fosse uma agiotagem, entendeu? Chega uma hora que o próprio agiota, ele não quer mais emprestar dinheiro, porque ele sabe que o cara que está emprestando dinheiro para ele, está pegando dinheiro com ele, pode não pagar. Todos esses motivos falados até agora são motivos pelo qual a gente tem a saída do dinheiro e automaticamente a gente tem um aumento da cotação do dólar. Tudo isso vai influenciar negativamente nas nossas vidas como investidores. E detalhe, não na nossa vida só como investidores, na nossa vida como consumidores também, porque todos os produtos vão aumentar muito. Por isso vai ter um vídeo mostrando para vocês como que o dólar afeta o preço dos produtos. Peço a vocês que se inscrevam para não perder todos esses vídeos. Um grande abraço, curtam e compartilhem. Obrigado por estarem até agora. Até mais.